Muito bem, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse webinar. Aqui nós iremos falar sobre controle de integridade em embalagens coletivas. Meu nome é Roger Silveira, eu faço parte do grupo de suporte técnico da IFM. Sou especialista na linha de produtos de visão e identificação. Muito bem. Esse webinar ele se destina a apresentar para vocês o funcionamento e a configuração, instalação, diversas dicas de uma forma muito prática e dinâmica, como a gente faz para identificar a presença de produtos dentro de uma embalagem coletiva e dessa forma garantir a qualidade de diversas aplicações industriais. Então nós temos aqui o exemplo de uma embalagem coletiva com caixas de leite sobre a esteira, onde ela está sendo avaliada e identificando a presença de todas as caixas de leite dentro dessa embalagem coletiva aqui. Muito bem. Para que a gente consiga fazer uma correta configuração, o primeiro passo é garantir a instalação. Então a gente precisa garantir que o sensor de visão ele esteja instalado conforme esse esquema de montagem aqui, garantindo a concentricidade tanto na visão lateral como a visão frontal e também uma visão superior, garantindo que a distância fique semelhante aqui a todos os lados, né? Outra informação muito relevante é quando a gente está fazendo essa inspeção numa esteira. Então a gente precisa compreender alguns aspectos de montagem aqui na esteira. Muitas vezes o cliente já possui a esteira e aí a gente vai colocar o sensor de inspeção já num transportador existente. Nesse caso aqui a gente precisa considerar o campo de visão, que ele está sinalizado em vermelho aqui, que ele precisa ser sempre um pouco maior do que a embalagem que a gente vai avaliar, né? Nesse caso aqui, a embalagem ela está dentro do campo de visão e esse campo de visão ele é definido de acordo com a posição do sensor 3D. Eu percebi aqui que o áudio deu também uma pequena variação. Então aqui nós temos os acessórios, a gente consegue perceber através dessa imagem aqui
Eu estou recebendo algumas informações que o áudio aqui... Compreendi. Bom, muito bem. Ótimo. Voltando aqui, só para a gente revisar essa parte, eu acredito que o áudio pode ter comprometido um pouquinho aqui a minha explanação. Dentro de um transportador, a gente vai precisar reservar um espaço para fazer a inspeção, né? Nessa área que está em vermelho é a região que o sensor consegue detectar o objeto. Então, o objeto precisa caber dentro dessa região, que a gente chama de campo de visão. Está representado aqui pela parte vermelha. E o sensor de visão vai estar montado de forma que o centro da embalagem fica concêntrico com o sensor. Aqui a gente também usa o sensor de trigger, que ele é responsável por enviar um sinal elétrico para o sensor 3D, identificando o sincronismo, a posição em que a caixa se encontra em relação ao campo de visão, certo? Aqui a gente consegue observar também o sentido da esteira, então essa caixa está vindo da esquerda para a direita, no sentido da tela, e quando acontece essa alteração de estado desse sinal lógico do sensor, a gente chama isso de flanco positivo. Esse flanco positivo, ou borda de subida, ele é uma informação muito importante na hora da configuração do sensor. Ok? Ótimo. Seguindo em frente aqui. Essa aqui é uma parte que a gente vai falar um pouquinho sobre os acessórios. Os acessórios, tanto da parte de fixação mecânica, como a interligação elétrica e o cabo de comunicação, são fundamentais para que a instalação consiga ser ágil e a gente consiga ter também uma boa flexibilidade no posicionamento do sensor. Então eu vou deixar aqui alguns acessórios que podem ser utilizados, né, para facilitar um pouquinho a instalação. Aqui a gente tem a parte de atribuição de pinos, onde eu consigo identificar para vocês, de acordo com o modelo do cabo, ele vai informar aqui a pinagem e a cor do fio também, para cada função no sensor. Eu vou entrar no detalhe de como a gente consegue identificar isso um pouquinho mais para frente. E aqui a gente tem também aqui um esquema de ligação entre o sensor de trigger, o cabo para a gente fazer a interligação desse sensor de trigger, até o cabo de alimentação e troca de sinais do nosso sensor 3D. O software de configuração, ele é gratuito, ele está disponível no site da IFM, pode ser feito o download através desse link aqui, basta que você tenha um cadastro com os seus dados pessoais e da sua empresa, e com isso você vai receber então uma senha de acesso. Após que você faça o login nesse site, você vai ter livre acesso sem nenhum custo para fazer o download de qualquer um desses softwares que a gente tem disponíveis nessa área. Aí agora a próxima etapa, a gente vai avaliar aqui como que a gente faz essa configuração, certo? Eu vou pedir para vocês apenas um instante para eu habilitar aqui a webcam. Então aqui vai ser, esse aqui é o objeto que a gente vai utilizar para fazer a configuração. Então eu tenho uma embalagem com 6 objetos dentro, né?
representando aqui uma caixa coletiva, e esses objetos aqui, eles vão ser identificados. Sempre que faltar um desses objetos, ou um desses objetos estiverem fora da posição, pode ser que ele esteja sobreposto assim, o sensor vai detectar. Então, para que a gente consiga fazer essa configuração, primeiramente a gente vai precisar habilitar aqui o software. Esse daqui é o software de configuração. Ele chama Vision Assistant. Nós estamos aqui na versão 2.1.17. Para que eu consiga fazer a configuração, eu preciso me conectar ao sensor. Então, através do cabo de rede, conectado no meu notebook aqui, eu vou buscar a localização desse dispositivo nessa rede. Eu encontrei, o endereço de IP atribuído é esse aqui, e ele está com essa descrição, esse nome. Então, não é necessário que o meu computador esteja na mesma faixa de IP, eu posso ter faixas de IP diferentes, e esse daqui já é o software de configuração. Atualmente eu estou no modo de monitoração, então a gente está vendo o que está acontecendo online com o sensor, e para que a gente consiga criar uma nova aplicação, eu vou clicar aqui em aplicação e vou confirmar que eu vou realmente entrar nesse modo de configuração. Vou criar aqui uma nova aplicação, clicando nesse botão aqui, e aí aqui a gente vai colocar aqui um dos wizards, né? O wizard chamado controle de integridade. Esse controle de integridade, ele vai me fornecer aqui um passo a passo de como que eu faço para criar uma aplicação que vai identificar a presença dos objetos aqui dentro do meu engradado, da minha caixa aqui, ou até mesmo do meu blister. Muito bem, são 7 passos ao total, são passos muito simples, né? E a gente vai seguir aqui na sequência. Muito bem, então a primeira instrução é que a gente garanta que a instalação, como eu havia previamente comentado com vocês, garantindo a perpendicularidade, a concentricidade do objeto. Próximo passo é identificar se eu quero detectar apenas a falta de produto ou se eu vou querer também identificar o enchimento excessivo. Aí eu posso habilitar através desses botões aqui. Nesse próximo passo, eu defino se eu quero o sinal normalmente aberto ou se eu quero inverter esse sinal para normalmente fechado. Existe também a possibilidade de eu gerar um pulso quando a identificação da ausência de uma dessas caixas aqui for detectada, né? Essas configurações eu faço nesse passo aqui. Aqui, se vocês lembram do início da minha explanação, eu falei a respeito do flanco positivo, né? Esse sensor aqui, ele necessita de um flanco positivo para fazer a detecção. Como eu não tenho uma esteira, eu vou deixar aqui como modo contínuo, certo? Para uma aplicação na esteira, a gente deve sempre utilizar o flanco positivo. A velocidade pode ser habilitada também. E aqui existe um atributo muito interessante, que é o rastreamento da posição. Eu consigo identificar a posição da caixa em relação às ferramentas que eu criar. Eu vou demonstrar isso para vocês aqui na sequência. Muito bem. Então aqui eu tenho o meu campo de visão. Essa daqui é a área de busca,
certo? Automaticamente ele já fornece uma matriz de objetos. Essa matriz de objetos aqui, a gente chama cada um desses objetos aqui de ROI, que seriam as regiões de interesse, né? E eu preciso ajustar essa posição e a quantidade de ROIs de acordo com a embalagem que eu estou vendo lá no fundo. Então eu tenho aqui duas linhas, certo? Com 3 colunas. A partir daqui agora eu só preciso ajustar o tamanho e a posição para que eu identifique cada um dos ROIs como sendo cada um dos meus objetos nessa identificação. Eu posso mudar o formato. O ideal é que eu mantenha o formato mais próximo do objeto possível. E aqui eu consigo identificar a posição e o que é o meu objeto utilizando esse recurso aqui, ó. Eu estou apenas identificando a variação de distância baseado na cor. O azul mais intenso é mais distante e o vermelho mais intenso é mais próximo. Então, isso aqui acaba não influenciando na inspeção, mas sim apenas para o nosso conforto térmico, nosso conforto visual aqui, né? Eu posso fazer aqui otimizar para que ele consiga configurar o tempo de exposição e identificar a melhor forma possível. Muito bem. Seguindo adiante, agora vem a etapa onde eu devo programar, ou seja, identificar aqui para o meu sensor o que seria a condição de cheio. Então, para isso, eu mantenho todos os produtos posicionados dentro da caixa e pressiono nesse botão programar. Nesse momento, eu não posso interferir com a imagem, eu devo permitir que o sensor adquira diversas imagens para conseguir fazer uma avaliação mais precisa. Na próxima etapa, eu preciso remover um produto daqui para que a gente consiga ensinar para o sistema o que seria a falta de um produto. Pode ser qualquer localização, isso não influencia na avaliação. E agora, a próxima etapa, eu devo colocar um produto sobre o outro aqui para detectar o que seria o nível acima. Feito isso, eu já tenho aqui a minha configuração pronta. Então eu posso observar aqui o resultado, e esse gráfico aqui, ele representa justamente a posição de cada um dos objetos em relação a esses dois níveis aqui que foram treinados, né? Então, todos os objetos que estiverem acima dessa linha roxa, eles estão verdes, porque a gente está considerando que eles estão aprovados. E todos os objetos que estão abaixo da linha roxa, a gente considera que eles estão ausentes. Os objetos que estão acima dessa linha vermelha, a gente considera que seria um sobreenchimento. Muitas vezes pode acontecer de cair um objeto, cair uma outra embalagem sobre a caixa que já está completa, né? E aqui a gente consegue detectar isso também. Finalizando essa parte aqui, a única coisa que a gente precisa fazer agora é salvar essa aplicação. Uma vez que eu salvo a aplicação, ela já volta para a minha tela de monitoramento, certo? Então eu tenho aqui uma saída digital configurada como sobreenchimento e outra saída digital configurada como falha, né? Ele vai detectar a ausência de um dos objetos aqui dentro. Caso eu esteja com os objetos completos, eu vou conseguir mostrar para vocês aqui as duas saídas digitais desligadas e o estado aqui da avaliação como aprovado. Aqui embaixo a gente consegue avaliar também uma estatística, né? Então eu posso resetar essa estatística
e ter uma ideia mais precisa de quantas aprovações ou reprovações eu tive ao longo do meu turno, ao longo do dia, do mês. Eu posso fazer essa avaliação. Um outro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês já devem ter percebido aqui, é que se eu alterar a posição dessa caixa, a posição dos objetos que a gente identificou e a gente configurou aqui dentro, ela se mantém referente à posição da caixa. Eu não perco a referência, certo? Quando eu coloco a minha mão aqui, ó, vocês vão observar que gera essa falha aqui, né? Falha no controlo. Isso é porque ele não conseguiu perceber o contorno retangular aqui da caixa, que é a referência utilizada para fazer essa orientação desses objetos aqui, certo? A gente tem um recurso muito interessante nesse software. Além de fazer a configuração, eu posso efetuar a gravação. Eu consigo gravar o que está acontecendo aqui com a minha aplicação o tempo todo. Então eu posso definir aqui qual que é o tamanho dessa área de memória e eu pressiono esse botão aqui de gravar. Ele vai solicitar um caminho para que eu salve esse arquivo. Aí eu posso selecionar e eu estou filmando tudo o que acontece aqui com o meu objeto e com a inspeção. Posteriormente, eu posso parar essa gravação e avaliar essa imagem através do mesmo software. Então eu vou abrir aqui um arquivo onde eu consigo perceber cada um dos frames que a gente fez anteriormente. Esse é um recurso muito útil, muito utilizado para fazer uma avaliação, para poder identificar algum tipo de falha, alguma anomalia, e a gente poder também avaliar de outras formas. Eu também tenho como avaliar na posição tridimensional aqui. Um outro atributo muito interessante desse software é justamente a questão da atribuição de pinos, a parte de ligação elétrica que eu havia comentado anteriormente. Na parte superior aqui a gente tem esse botão chamado ligações elétricas, e aí eu posso avaliar aqui, por exemplo, o sensor 3D, e ele vai me mostrar como que fica a atribuição de pinos de acordo com cabos diferentes. Todos esses aqui são produtos IFM, são os códigos dos cabos de alimentação. E aí, conforme eu troco de cabo, ele indica aqui qual que é a cor da pinagem correspondente a cada uma dos sinais que eu utilizo nesse sensor. Certo? Nós temos outros produtos também que são utilizados esse mesmo software, mas o nosso foco hoje aqui é o sensor 3D. Outras configurações importantes, você pode trocar a linguagem e também pode trocar aqui a cor. Muito bem, pessoal. Creio que seja isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Eu fico à disposição aqui para responder algumas perguntas. Muito bem. Retomando aqui a nossa apresentação,
Gostaria de deixar aqui um recado a respeito dos próximos webinários que nós teremos essa semana. Amanhã nós teremos, dia 1º de abril, às 9 horas, integração dos Masters IOLINK em Profinet. Na quinta-feira, o novo leitor de códigos, a parametrização por push bottom. Na sexta-feira, nós teremos a prova de conceito da FM aqui para monitoramentos de máquinas. Na sexta-feira, dia 3, também às 9 horas. Agradeço a participação de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, não deixem de nos contatar através dos nossos canais aqui. Tem o meu e-mail e também o e-mail do atendimento da IFM. Fique à vontade para solicitar nossa ajuda aqui para diversos assuntos. Muito obrigado a vocês. Tenham um ótimo dia.